Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou compartilhar sobre o que eu li na Bíblia. Hoje eu vou falar sobre Mateus, capítulo 13. E o capítulo começa falando sobre a parábola do semeador. Bem, eu grifei o versículo 8, que fala que a semente caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. O versículo seguinte, eu fiquei lembrando quando eu era criança, estudava e o professor falava: presta atenção, essa dica é importante, vai cair na prova. Porque o versículo 9 fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, ao ler a parábola, eu fui grifando algumas palavras. E elas não são palavras muito boas, não. Insensível, má vontade, fecharam os olhos. A palavra de Deus, ela vai nos confortar, mas ela não é só para isso. Há momentos em que ela vai vir para nos confrontar. Quando eu vejo essas palavras assim na Bíblia, eu coloco como alvo de oração e oro por elas para que eu não seja assim. E aí o versículo 15 fala assim: se assim, dessa forma, né, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Depois eu destaquei o versículo 19, que fala que as pessoas elas não entendem a mensagem do reino, elas não têm raiz em si mesmas, elas permanecem por pouco tempo, a tribulação, a perseguição assola elas e elas desistem, elas abandonam, a preocupação dessa vida, o engano das riquezas. E eu fui vendo que esse trecho da parábola semeadora tem muitos exemplos de como não ser e alvos para orar para que o Senhor trate em nós todas essas coisas. Eu grifei aqui a palavra também infrutífera, né? Aí, a gente continuando o capítulo, vai falar sobre a parábola do joio. Eu destaquei os versículos 41, 42 e 43, que já é a parte da explicação da parábola. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eu vou repetir esse versículo. Será tirado tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ou seja, essas coisas erradas que a gente vê acontecendo no mundo, nós podemos nos levantar como intercessores e apresentar essas causas para Deus. Mas Deus, ele é o justo juiz. Ele tudo vê, ele tudo sabe, nada passa despercebido. E aqui está falando que ele vai cuidar disso. Continuando, no versículo 42. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Novamente, aquele que tem ouvidos, ouça. Vou até grifar aqui na minha Bíblia que eu ainda não tinha grifado. E aí a gente vai para a parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Eu fiquei pensando aqui, porque muitas das vezes a gente pensa que a gente não tem valor, que ninguém enxerga a gente. E no versículo 46, que foi o que mais me chamou a atenção, eu grifei e botei assim: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Quando eu li esse versículo, eu pensei em Jesus. Jesus, ele agiu por nós, né? Ele pagou alto preço por nós. Nós somos o tesouro escondido do Senhor. Nós somos a pérola de grande valor. Que o Espírito Santo de Deus, ele traga a sua memória. Se em algum momento você pensar que você não tem valor, que você não tem importância, que Deus traga a sua memória. Mateus capítulo 13, versículo 46. E aí vem a parábola da rede,
Na parábola da rede, eu grifei o versículo 49, onde diz que vão ser separados os perversos dos justos. A minha oração é para que nós sejamos justos. E aí fala sobre um profeta sem honra, que rolou, né, toda uma incredulidade sobre o ministério de Jesus, dos de perto, né? E aí se encerra o capítulo 13. E as considerações também acabam por aqui, né? Sobre esse capítulo.